São dois versículos, 26 e 27. O 26, eles falam assim: se algum homem entre vós parecer ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas no mundo. Deus amado e misericordioso, eu te peço, Senhor, que tu abras nossos olhos e ouvidos espirituais para que a tua palavra, sendo ministrada, Senhor, ela dê a fruto, Senhor. Ó, Senhor, transforma o nosso coração em terra fértil, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente para que nós possamos entender o que tu queres de nós, Senhor. Porque o que nós fazemos é isso. Estudamos a tua palavra, nós todos estudamos as tuas palavras, ouvimos a tua palavra e procuramos seguir os teus preceitos, Pai, para que nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Amém, Senhor. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos o Tiago, né, irmão de Jesus, nos alertando no versículo 27, né? Eu vou falar primeiro do 27, depois do 26, sobre o nosso posicionamento perante as pessoas à nossa volta, né? Quando ele fala de religião e de língua, né? Eu entendo ser sobre o nosso modo, né? O nosso modo de agir, o nosso estilo de vida. Porque não adianta nós sermos zelosos na aparência e não sermos zelosos na prática. A frase que Jesus fala de sepulcro caiado tem muito a ver com isso, né? E isso era o que os fariseus faziam. E quem não tem essa preocupação se torna um fariseu moderno, né? E isso, na prática, nos afasta de Deus, né? Hoje em dia, as viúvas e os órfãos, né? Que nós devemos cuidar, é uma metáfora, né? Aos nossos irmãos em Cristo. Por quê? Naquela época, dificilmente o homem adulto não tinha um emprego, não tinha uma ocupação, não tinha uma profissão. Mas hoje em dia está muito diferente, né? Hoje em dia, né, a gente pega aí engenheiro, advogado, professor, né? E a profissão mais comum que essas pessoas vão, eles acabam virando Uberes, né? Motoristas de aplicativo, né? Ou, às vezes, eles trabalham em um emprego que não corresponde à sua profissão. Vamos ver um exemplo. O cara é engenheiro civil, né? Tá lá, formadinho, bonitinho, tem o seu CREA, né? Aí, ele não está conseguindo emprego de jeito nenhum. A vaga que aparece é técnico em edificações. O técnico em edificações, né? O meu filho mais velho fez esse curso, e mais ou menos pelo que eu entendo é isso. O engenheiro vai, faz um rabisco entre aspas, né? Desculpa, engenheiros que estão nos assistindo, né? Eles fazem lá um rabisco, passa por um técnico de edificações, ele faz o desenho lá bonitinho. O que acontece se o cara aceita esse serviço, né? Para ele, engenheiro é bom, porque ele está sem emprego, não consegue emprego de jeito nenhum e vai trabalhar. Para o dono da empresa, é bom por quê? Porque, além dele ter uma pessoa que vai filtrar o trabalho do engenheiro, se por acaso tiver algum erro, ele pode perceber e ou corrigir, ou conversar com o engenheiro. E a médio prazo, se a empresa volta a crescer, eles não precisam ir no mercado de trabalho buscar o engenheiro, porque ele já tem um. Mas e o técnico em edificações? Onde ele entra nessa história? Né? Ele não vai ter oportunidade, né? Numa das várias lives que eu tenho que assistir por motivo de trabalho, né? Um rapaz usou o termo de uberização do trabalho. Né? Uberização do trabalho, cá entre nós, né? É mais chique que falar diarista ou biscate. Os nossos pais e os nossos avós, eles tinham, por verdade, a questão de entrar num serviço e passar o resto da vida nele.
O meu sogro, por exemplo, começou a trabalhar com 13 anos numa empresa e se aposentou nela, né? Mas hoje em dia não é mais possível, né? Hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa. Porque se antes, né, a pessoa passava isso, e nessa questão tinham muitas pessoas que acabavam não fazendo o serviço de forma correta, ele tinha a segurança de que não ia ser demitido, né? E ele colocava o burro na sombra, né? Isso ficou no passado. Quem trabalha com recursos humanos, eles afirmam que tudo o que ia acontecer nos próximos 10, 15 anos já aconteceu nesse tempo de pandemia, né? Então, muitas empresas elas estão optando por contratações de pessoas jurídicas, né? Que além de menos impostos, a gente pode desligar a pessoa a qualquer momento, né? Somando isso a uma população de 7 bilhões de pessoas, né? Que é o que nós temos, isso nos leva a uma situação de que nós precisamos ajudar, né? Nós precisamos ajudar os nossos irmãos, né? Nós precisamos ajudar, às vezes nem só quem é o nosso irmão, irmão de dentro do nosso ministério, mas às vezes uma família que nós conhecemos, né? E não, às vezes, eu não diria esperar uma recompensa, né? Mas, às vezes, a pessoa ela acaba não comentando, então a gente tem que descobrir, a gente tem que observar, às vezes, né? A pessoa. O nosso ministério, eu acho que ele tem feito essa parte em ajudar, né? E isso deixa Deus satisfeito, né? Então, nós estamos cuidando dos órfãos, estamos cuidando das viúvas, que hoje em dia eu entendo serem os nossos irmãos, os nossos irmãs, e até pessoas que não são do nosso ministério. Isso tudo eu falei sobre o versículo 27, né? Mas e o 26? O 26 fala assim: se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. Né? Eu vejo a seguinte questão aqui. O que você é quando está só você e Deus? Quando a gente não precisa usar máscara, né? Porque às vezes nós acabamos usando máscaras, né? Quando nós estamos com os irmãos, quando nós estamos com os familiares. Mas quando a gente está no nosso quarto, só a gente e Deus, ou quando a gente está navegando na internet, o marido e a esposa não estão perto. Né? Tem um filme chamado Prova de Fogo. Se alguém puder assistir, é um filme sobre casais, é um filme cristão. Se alguém puder assistir, é muito interessante a forma como o rapaz lida com a internet, né? E assim, quando nós... e para a gente pensar, vamos pensar em Marcos 8, né? Que nesse capítulo, eu não vou lembrar o versículo agora, mas fala assim: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sim, a gente, né, estamos enganando aos outros ou a nós mesmos. Vamos pensar que o diabo ele se disfarça em anjo de luz, né, como está escrito em 2 Coríntios 11. Mas o diabo ele sabe quem ele é, né, ele sabe para onde ele vai, e ele não tem mais chance. O que ele quer fazer é levar o máximo de pessoas com ele. E quando ele leva o máximo de pessoas com ele, sabe o que ele faz? Ele magoa Deus. Porque nós somos o ápice da criação. Nós fomos feitos no 6º dia. Ele preparou tudo antes. Ele foi fazer, ele foi separando a água da terra, foi fazendo o sol e a lua, fez as plantas, os animais. Aí já no final, como a coroa, a cereja do bolo, ele fez o homem. E quando o diabo ele ataca o homem, ele leva o homem junto com ele, né, pro Hades,
ele machuca a Deus. E nós, às vezes, com as nossas atitudes, nós estamos machucando a Deus, né? Então, assim, ajudar os órfãos, as viúvas é bom? É bom. Mas a gente também tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Poxa, Luciano, mas eu estou sofrendo aqui há 10, 15 anos, né? Nada dá certo. Tá, só que você está sofrendo aqui 10, 15 anos, 60 anos, 80 anos, mas onde você vai passar a vida eterna? É mais fácil sofrer 50 anos aqui, ter a certeza de que vai passar a vida eterna sentado na mesa com Deus, dizendo para Jesus que ele é santo, ou a gente ter uma vida plena aqui e passar a eternidade no inferno. Se a gente olhar esse capítulo de 2 Coríntios 11, a partir do versículo 22, né, o apóstolo Paulo ele escreveu assim: eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São a semente de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da média. E aqui fala da quantidade, né? Quando a pessoa era açoitada, ela tinha que levar 39 chibatadas. Na lei falava que tinham que levar 40, e aí eles tinham o hábito de dar 39, porque se o cara que estava chicoteando se empolgasse, às vezes escapava uma a mais e ficava nas 40, né? Em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um, que é essa questão que eu falei dos 39. 3 vezes fui açoitado com varas. Vamos somando aí, hein? 5 vezes 40 açoites, 3 vezes açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei nas profundezas, em viagens, muitas vezes em perigos de águas, né? Quando o barco que ia afundando, e ele falou que não ia afundar, o barco não afundou. Em viagem, em perigos de ladrões, em perigo dos da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Cada um tem a sua própria luta. Mas eu acho que Paulo aqui descreve que o que aconteceu com ele foi bem pesado, né? E o foco dele aqui, quando ele fala essas coisas, não é se vangloriar. Não é aquela disputa. Não sei se vocês já viram em hospital, às vezes, quando eu acompanhava minha mãe, às vezes tinha muito idoso que ficava assim: ah, eu tô com dor nas costas. Ah, você tá só com dor nas costas? Tô com dor nas costas e dor na perna. Aí outro falava: não, tô com dor nas costas, na perna e eu não tô escutando direito. Sabe? Então ficava uma competição, né? Mas ele, nesse caso, ele queria mostrar para a gente que está lendo aqui, né, quase 2.000 anos depois, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente pode sofrer em nome dele. Paulo faz isso com o bom grave, e a gente? Veja bem, para a gente poder encerrar e orar. As nossas lutas, por maiores, né, que elas sejam, elas não devem ser encaradas, vocês não devem encarar suas lutas como Deus virando as costas para vocês, para mim. Muito pelo contrário. Nós temos professores aqui no nosso ministério, a Bruna, a Rose, a Elaide, e me perdoe se eu esqueci de mais alguém. Né? E aí, e nós mesmos, nós fomos alunos. E como que era a lógica? Você chegou, você não sabe de nada. Aí, o professor fala para a gente, ele nos dá exercícios, que são umas lutas leves, né? Entre aspas. E aí depois vem a grande prova.
E essa grande prova, ela mostra o quanto que a gente absorveu dos exercícios, que seriam essas lutas leves. Ou seja, só depois de muita luta é que a gente é aprovado. Né? Então, para poder encerrar mesmo, eu gostaria de falar para os irmãos, não importa o que você está passando agora, Deus não virou as costas para você. O que Deus está fazendo é aquele exercício que você tem que passar para poder ser aprovado, porque Ele está vendo o quanto que você está absorvendo do que Ele está te passando. Ela, às vezes, está difícil, está pesado, porém, pensa um pouco para frente. Pensa que daqui a 100 anos você vai estar com Deus. Pensa que daqui a 100 anos, a maioria de nós aqui, daqui a 100 anos, não estará mais aqui, mas nós estaremos em algum lugar. Então, vamos procurar respirar fundo. E se tiver difícil, vamos conversar. Nós temos pastores, diáconos, presbíteros, cooperadores. Nós temos irmãos em que nós confiamos. E é sempre bom andar em dois, porque se um cai, o outro levanta. Né? Essa era a palavra que eu queria passar